Olá, pessoas, tudo bem? Vamos chegando aí para a live da Bio, aprender um pouco mais sobre o sistema BO, RH e MN, aprender um pouco sobre os tipos sanguíneos, o que cada uma das coisas querem dizer. Esperar mais um pouquinho antes de começar. Eu ainda não estou vendo ninguém, não sei o que está acontecendo ainda, mas estou tentando acessar aqui. Esperar então só mais uns 5 minutinhos para a gente começar. Espero que todos estejam bem aí, nessa noite fria daqui de Pelotas. É muito ruim dar aula assim, porque não dá para saber direito, ver vocês, né? E não dá para conversar muito assim, mas a gente vai se adaptando, né? Fazer o que é o que temos para esses tempos meio chatos, né? Espero que quem possa ficar em casa esteja se cuidando aí. E é isso. Então hoje a gente vai continuar, né, com as aulas da Bio e vai falar um pouquinho mais sobre sistemas sanguíneos. Quer dizer, a gente vai começar a falar sobre sistemas sanguíneos, né? A gente está na parte da genética, então a gente já viu um pouquinho, né? Vocês viram com alguns professores já um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel. Então já alguns termos já estão assim na cabeça de vocês, algumas coisas já começaram a surgir. E aí hoje a gente vai usar alguns desses terminhos para aprender um pouco mais sobre sistemas sanguíneos. A gente vai aplicar esses terminhos, por exemplo, fenótipo, genótipo e coisas assim, para entender um pouquinho melhor. Então hoje é dia de ver sangue, como que tá aí nessa foto, né? Mas vai ser, não vai ser um filme de terror, não vai ser nada, né? Assim esperamos. Então a gente vai entender um pouquinho melhor também esses termos que a gente conversa, assim, sobre doador universal, o que é doador universal, RH positivo, negativo, o que é transfusão sanguínea, tipo sanguíneo, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, acho que vou começar, né? Deixa eu só confirmar aqui se está tudo certinho. E bora lá. Então, né, nesse assunto, que é um assunto muito importante, que é da herança dos grupos sanguíneos, a gente vai entender melhor também como é que surgiram os tipos sanguíneos, né, o conhecimento sobre os tipos sanguíneos e como é que tudo mais ou menos começou, né? E aí a gente vai ver também o porquê é tão importante saber os tipos sanguíneos, porque é tão importante estudar isso, né? E ver um pouquinho também como é que isso aparece nos vestibulares, tá? Então, qualquer dúvida aqui, tem os moderadores que vão ajudar vocês a responder as perguntas, que é a Tayane e o Daniel, eles estão aí, né? E eles vão conversar um pouquinho melhor com vocês, beleza? Então, para a gente começar, antes de mais nada, eu vou falar o que é sangue, né? Porque a gente fala aí sobre tipo sanguíneo, mas até agora a gente não falou muito bem o que era sangue. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre... falar um pouquinho sobre uma coisa que é a organização geral dos seres vivos, para a gente poder entender o que é sangue. Então, quando tu tem ali um conjunto de células, tá? No seu corpo, vocês aprenderam até o que são células, né? Quando a gente tem um conjunto de células no nosso corpo, a gente tem um tecido, tá? E esse tecido, quando a gente tem um conjunto de tecidos, a gente vai formar órgãos, e um conjunto de órgãos vai formar o que a gente chama de sistema. Então, a gente pode falar sobre sistema urinário, respiratório, conjunto de vários órgãos, certo? O sangue, ele não é diferente, ele é um conjunto de células, ele é um tecido. Só que o sangue é um pouquinho diferente. Por exemplo, se a gente pega a pele, nossa pele ela não é líquida, né? Nossa pele, a gente tá vendo aqui, ela é sólida, né? Então a gente tem um tecido sólido ali, mas o sangue é diferente, a gente tem um tecido líquido, né? Ele é fluido, tá? Mas ele não deixa de ser um tecido, porque as células não precisam necessariamente estarem grudadas umas nas outras e não saírem do lugar, tá? Então aí a gente tem um tecido líquido, né? O sangue ele tem as suas células que circulam na corrente, então a gente tem o plasma sanguíneo e aí a gente tem as células sanguíneas, os glóbulos brancos, os vermelhos, enfim, que estão compondo esse grande tecido. Esse tecido ele é muito importante, né? Justamente porque ele vai fazendo a ligação entre os órgãos de todos os sistemas. E aí, ele vai ligar não só os órgãos, mas também substâncias que a gente precisa. Então, se a gente precisa de nutrientes, esses nutrientes são levados através da corrente sanguínea. Se a gente precisa dos neurônios indo até o nosso cérebro para nos dar alguma informação, eles vão pela corrente sanguínea.
Então, tudo isso, esse tecido é muito importante, né? Justamente para fazer a ligação entre esses tecidos, tá? Ele vai irrigar as nossas células, os tecidos, e aí, consequentemente, os sistemas, beleza? Então, um tipo sanguíneo, que é o que a gente vai falar hoje, que são todas essas coisas, tipo A, tipo B, AB, O, essas coisas que a gente já ouviu já falar, né? Mas a gente acaba, às vezes, não sabendo exatamente o que é. O tipo sanguíneo a gente chama de fenótipo. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira lei de Mendel ali, quando vocês viram isso, né, com o professor Estevão, ele até falou para vocês que existe, né, o fenótipo e o genótipo. O genótipo geralmente é um conjunto de. Geralmente não, o genótipo ele é um conjunto de genes, né? E esses genes eles vão dar uma característica, que é o fenótipo. Tem um equívoco que a gente acaba às vezes cometendo, que é achar que fenótipo é só morfologia externa, tipo cor do olho, cor do cabelo, cor da pele. Mas também o fenótipo pode ser algo que a gente não está enxergando, algo que é uma característica que é dada pelo genótipo. Nada muda. Da mesma forma que a cor do olho é o tipo sanguíneo. Mesmo que a gente não esteja enxergando, tipo, esse é o tipo A, porque eu tô vendo com os meus olhos o tipo A. Não é assim. Só que ele é dado por genes específicos, por isso é um fenótipo. Beleza? Tá. Esse fenótipo a gente classifica pela presença de algumas proteínas que são proteínas específicas que estão ali nas células sanguíneas. A primeira, nossa, dá um nervoso falar assim na câmera porque não dá para ver as pessoas, é muito estranho. Esses dois tipos de proteína que a gente está falando são proteínas no plasma, tá? Ou seja, no plasma sanguíneo, na parte líquida, que são as aglutininas que a gente chama, tá? Que é a mesma coisa que anticorpo. Então a gente pode ver esses dois nomezinhos nesse assunto e eles se tratam da mesma coisa. Então existem aglutininas específicas que a gente vai ver que vão determinar o tipo sanguíneo, assim como a proteína da membrana das hemácias, que é o aglutinogênio, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Calma aí, são nomes feios, eu sei. Biologia é cheia dessas, né? A gente tem uns nominhos meio feios, mas aí depois a gente vai entendendo melhor, tudo faz sentido. Então, tem esses aglutinogênios e essas aglutininas que, em conjunto, vão dar o tipo sanguíneo. E o tipo sanguíneo ele é dado por uma coisa que a gente chama de alelos múltiplos. Lembra quando a gente viu, eu falo a gente, né, porque a gente em conjunto, vocês alunos e nós professores juntos, na primeira lei de Mendel também, na segunda lei de Mendel, lembra que já teve essa conversa sobre, por exemplo, tinha uma característica, aí essa característica, tipo a cor da ervilha ou a forma da ervilha é dada por um alelo específico, tipo azão, azinho, lembra? Que a gente falava uma coisa assim. Aqui a gente tem o conjunto de alelos múltiplos, por quê? Existem mais de um alelo que são responsáveis, né, pela formação desses genes que vão trazer esse tipo sanguíneo. Então, a gente não tem só um azão, azinho, azinho. A gente tem ali A, o B, que a gente vai entender melhor como é que eles funcionam. Então, a gente tem mais de um tipo de alelo que vai compor esse genótipo, né, para poder dar essa característica. Entenderam? Uma coisa interessante, tá? Antes da gente prosseguir, é que a descoberta dos tipos sanguíneos, que é o A, o B e o O e o AB, eles foram foi um conjunto de estudos, né? Que é do Carl Landsteiner. Esse nome é muito difícil, né? É o Carl Landsteiner, mais o seu grupo de pesquisa, né? Eles descobriram o sistema ABO, só que eles só conheciam o grupo A, o B e o O, tá? O AB foi descoberto só 6 anos depois. Essa descoberta foi interessante, né? Renderam a eles até um Nobel em 1901, porque existiam algumas perguntas que circundavam, né? Que motivaram esses estudos para eles descobrirem esse Nobel. Que era, por que quando algumas pessoas fazem transfusão sanguínea, por exemplo, existem algumas complicações. Tiveram casos, né, assim como tem até hoje, de transfusões sanguíneas que provocaram até a morte. Então, o que está realmente acontecendo com esse sangue, né? Era uma coisa que intrigava muito essas pessoas, e aí esse grupo de pesquisa, então, através de um estudo que depois a gente vai comentar um pouquinho melhor, acabou descobrindo que existiam tipos sanguíneos diferentes, que existiam proteínas diferentes no sangue que faziam com que, quando tu tinha ali um sangue diferente entrando no seu corpo, tinha a produção de anticorpos. Anticorpos nada mais são do que células de defesa. Elas vão te defender ali, então elas vão neutralizar aquilo que está vindo do seu corpo que não era para estar ali. Então o seu corpo reconhece que tem alguma coisa de fora. Sendo de fora, o nosso corpo pensa que ele está sempre trabalhando certinho. Então, se tem alguma coisa de fora, não importa se a gente descobriu se
é uma coisa que vai fazer muito mal ou não. De qualquer forma, a gente tem que neutralizar, porque, né, não dá tempo. Às vezes, se for alguma coisa que vai causar uma doença de rápida propagação, por exemplo, é muito mais interessante que os nossos anticorpos neutralizem aquilo, que acabem com aquilo antes de que cause algum mal. Então, era isso que acontecia, eles foram percebendo até descobrirem o sistema BO. Descreverem o sistema BO, na verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse sistema, que é o sistema ABO. Nossa, entrou um pelinho de gato, gente. Ter gato é uma coisa complicada, né? Porque, ai, que coisa feia no meio da live. Porque entra uns pelos assim, aparece no ar aqui. Enfim, bora lá. Então, no sistema ABO, que é o primeiro sistema que a gente vai conversar, a gente tem 4 tipos principais de sangue, né? 4 tipos principais não, 4 tipos, né? De sangue. A gente tem o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Reparem que eu não tô falando nada sobre positivo ou negativo, a gente vai conversar sobre isso, mas não é o momento, tá? Só falei tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Ponto, beleza? Então, a gente tem esses 4 tipos. Essas classificações, elas são feitas, elas são os fenótipos, né? E elas são dadas, né? Elas estão ali no nosso corpo por conta de 3 alelos específicos, tá? E esses alelos, né, compõem um gene. O conjunto desses alelos vai compor aquele gene. E o gene vai compor essa característica. Então, a gente tem ali os 3 principais alelos, que é o isão A, o isão B e o izinho, tá? Beleza. Então, esses 4 grupos sanguíneos, eles são caracterizados pela presença, né, e ausência né, de aglutinogênios nas hemácias, né, lembra que a gente falou na membrana, e nas aglutininas, né, no plasma sanguíneo. Lembra que eu falei que aquele nome estranhozinho, né, mas aglutinina é o anticorpo, tá? A gente vai ver melhor isso aí um pouquinho mais pra frente. Então, é por conta disso que existe incompatibilidade sanguínea. Porque se o meu corpo ele tem uma característica, o meu sangue especificamente, tem uma característica de uma proteína específica em sua membrana, por exemplo, nas células sanguíneas. E aí entra um sangue que não tem essa característica. Peraí, não era para estar aí. Estranho. Então, a resposta, né, na maioria dos casos, que é o que a gente vai ver, a resposta, na maioria dos casos, é produzir anticorpos para neutralizar e acabar com aquelas células. Elas não eram para estar no nosso corpo, porque os nossos corpos têm células específicas, que a gente tem toda uma conjuntura molecular, genética, que vai dar essas características, né? Então, beleza. Então, agora vamos explorar o que cada genótipo vai significar, tá? Então, se eu tenho o alelo isão A, ou eu tenho o isão B, what the hell, né? O que isso significa de verdade? Porque isso é só falar vários nomes e bagunçar a cabeça, né? Mas agora a gente vai entender melhor. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Sabe quando a gente tá estudando matemática? Eu sei que muita gente não gosta, mas uma coisa que eu já falo de antemão é que, assim, ó, matemática é uma ferramenta muito, muito, muito importante, né? Não só uma ferramenta, mas, enfim, agora falando da matemática como ferramenta, ela é muito importante e ela está presente em toda a natureza. Então, a gente vai ver matemática em tudo. Não fiquem com essa de, eu nunca vou usar matemática, eu odeio matemática. Tentem, sabe, dar uma chance para matemática, porque ela vai ser importante. E agora eu vou só usar algumas coisas de matemática que a gente aprende às vezes só para lembrar. Sabe quando a gente está vendo aquelas equações lá de matemática que tem x, y? Vocês sabem que isso é o nome que a gente está dando, né? No caso de algumas equações, a gente dá o nome arbitrariamente, né? Então, sei lá, se você colocar 2x é igual a 4, aí você vai fazer a continha e vai ver que x é igual a 2. Mas se você colocar 2a igual a 4, tu vai ver que é a mesma coisa, só mudou a letra. Só mudou o nome daqui. Aqui a gente vai falar a mesma coisa. Por mais que tenha isão A, isão B, não quer dizer que esses são os nomes reais, não quer dizer que se tu vê, se estiver fazendo um exercício, por exemplo, você vê um pouco diferente, não quer dizer que tá errado, tu aprendeu errado. É só uma convenção para ficar um pouquinho mais fácil, ok? De entender. Até porque nome de gene mesmo são nomes bizarros, bem grandões, assim, bem assustadores. Então a gente acaba colocando, dando o nome desses alelos de forma mais simplificada para ficar mais fácil e lúdico de aprender, ok? Então tá. Então aqui, o que quer dizer cada coisinha? Quando tu tem a presença desse alelo isão A, tu tem tu tem ali a genética do seu corpo dizendo lá, produz o aglutinogênio A, ok? Ou seja, o que quer dizer que você tem, se você tem esse alelo isão A, você tem a produção de aglutinogênio A na membrana das suas hemácias, ok? Você tem essa proteína, certo? Proteína A, você tem ela. Beleza. Então,
alelo, isão A, ele vai levar você a ser do tipo sanguíneo A, entende? Então, quando você tem tipo sanguíneo A, você tem ali, você tem representação ou de isão A repetido, que lembra que é homozigoto, que a gente já viu em umas aulas passadas. Homozigoto, né? Você tem dois alelos iguais. E por que dois, gente? Não esqueçam, porque um veio da mãe e um veio do pai, né? Então, por isso a gente tem dois alelos. Lembra lá no desenvolvimento, tudo bonitinho. Então, o pai vai oferecer uma característica, a mãe também. No desenvolvimento vai juntar tudinho ali, certo? Então, por isso a gente tem dois. Então, olha só. Ali a gente tem o isão A, isão A. Isso representa um tipo sanguíneo A. Mas também, olha só que interessante. Se a gente tem isão A, izinho, a gente também tem tipo sanguíneo A. Por quê? Aí entra aquilo que a gente aprendeu, heterozigoto. Então, tu tem ali um heterozigoto, dois alelos diferentes, mas aqui eu tô dizendo nessa informação que o isão A é dominante. Então, ali na frente, né, só no próximo cardzinho, vocês vão ver que o izinho, ele é para tipo sanguíneo O. O izinho quer dizer, não produza nenhum aglutinogênio, tá? Vamos supor que os genes pudessem falar, tá? Eles pudessem conversar igual a gente tá batendo papo. Batendo papo não, né? Que só eu tô falando aqui, mas vocês entenderam. Pensem que os genes pudessem falar para o nosso corpo. Lá, quando a gente é só uma célula, a gente não é nem feto ainda, tá? Aí os genes pegassem e falassem, ei, você aí, hein, que vai ser um bebê, depois vai crescer, vai ser um adulto mó da hora, vai ser um adolescente que vai passar no vestibular aí, ó. Produz o aglutinogênio A, hein? Tô mandando. Então é tipo isso. Só que o izinho, ele não manda nada. Ele fala, não produz nada não. Só que você já tem o isão A. Ou seja, você já... Aqui pode ser tanto da mãe ou do pai, tá? Então pode ser que a mãe, não importa a ordem. Pode ser que a mãe deu essa informação, o isão A. Ou o pai, tanto faz. Não importa o que o outro der, outra informação que o outro der. Nesse caso, se ele der uma informação de izinho, o alelo izinho, que seria não produza nada. Se você. Só uma já basta, né? Porque tem a dominância, então só uma informação dessa já basta para você produzir o tipo A. É a mesma coisa que acontece com o tipo B. Então você tem o isão B, que determina para você, esse alelo determina para você o tipo sanguíneo B. Quando ele está em homozigose, isão B, ou quando ele está em heterozigose, sendo um isão B e um izinho, porque o izinho não faz nada, mas o isão B é o gene gritando: ei, produz o aglutinogênio B. Então, a gente vai ter o sangue B. Então, viram que a gente tem o sangue A e o sangue tipo B. Mas olha só que interessante. Quando a gente tem o izinho, lembra que eu falei que a presença do alelo izinho é como se, né? Lembra que a gente está fazendo analogia como se os genes pudessem gritar e falar e mandar o nosso corpo produzir, né? Então, aí pensa que esse izinho tá lá e fala, não produz nenhum aglutinogênio não, na membrana das suas hemácias, pra quê, né? Então, tudo bem, ele tá falando isso. Se a gente tinha, no caso, isão A e isão B, a gente viu que, independente do que ele falasse, a gente ia produzir. Só que quando ele está em homozigose, ou seja, quando a mãe doou essa informação e o pai doou essa informação ali no desenvolvimento, e tu tem esse gene composto por dois alelos izinho, são dois alelos, eu fiz 4 aqui, né, matemática, são dois alelos que estão falando, ei, não produz nada, ou seja, o seu corpo não vai formar aglutinogênio, não vai formar, ou seja, a membrana das células sanguíneas não vai ter aglutinogênio, tá? A membrana, vocês lembram, né, daquela parte mais externa e protetora ali da célula, então, ela não vai ter o aglutinogênio. Esse é o tipo sanguíneo O, entende? Então, beleza. Só que ele só pode ser representado por homozigose, só izinho, izinho. Porque sempre que eu tiver um izinho, porém eu tiver a informação para produzir um outro aglutinogênio, sendo ele A ou B, daí já era, porque vai ser aqueles tipos, porque vai dominar, entenderam? Mas olha só que caso interessante. Se é doado um alelo que ele é isão A e um alelo que é do isão B, pensem comigo, tá? Na primeira situação eu tinha o isão A e ele era dominante. Mas na segunda situação eu tinha o isão B que era dominante. Agora eu tenho os dois juntos. Ferrou, né? Ferrou nada, porque daí a gente tem o tipo sanguíneo AB. Então, é o que a gente chama, né? Um caso lindo que a gente chama de codominância. E até um exemplo que eu posso falar para vocês, um exemplo não, uma dica,
é que uma das questões que podem vir a cair sobre isso é justamente falar o que a gente tem no caso OAB. Se é uma relação de dominância, codominância, sei lá, pleiotropia, qualquer coisa que ele possa falar. Nesse caso, a gente tem uma codominância. Por quê? Porque no meu corpo, eu tinha lá um gene gritando, ei, produz o aglutinogênio A. Mas eu tinha outro gene gritando, ei, produz o aglutinogênio B. E aí, o que o corpo vai fazer? Vai produzir os dois aglutinogênios. Então, a gente vai ter o tipo sanguíneo AB, porque eu vou ter essas duas informações ao mesmo tempo nas membranas das minhas hemácias. Então, se a gente fosse lá com uma lupa, olhar tudo bonitinho, a gente ia ver os dois tipos de aglutinogênio ao mesmo tempo, entende? Então, a B, a gente tem esses dois casos, tá? Beleza. Mas como então saber qual sangue eu tenho? Primeira curiosidade. Mas antes, né, vejam aqui, nessa tabelinha do lado direito, a gente tem só mostrando de uma forma ilustrada, tá? Como é que são essas células sanguíneas. Então, quando a gente tem o tipo sanguíneo A, primeiro vamos olhar só a parte de cima. Já explico a parte de baixo que está escrito anticorpos. Olha a parte de cima, tem aqui hemácias. E essas hemácias são as células sanguíneas. Depois, quando a gente tiver fisiologia, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é cada coisa, tá? Mas por enquanto, o que são hemácias, o que são células vermelhas, brancas, plasma, tudo vai ser muito melhor explicado. Mas as hemácias são essas células que estão no sangue, tá? E ali na membraninha dela, na parte mais externa, olha só. Ali no sangue A, olha o tanto ali de aglutinogênio ou proteína. Vou falar só proteína mais bonitinho. Olha quanto de proteína A ali. Não tem B, só tem A, porque, né? É A. Mas se você vai no B, tem o B. No AB tem os dois. E olha no O, não tem nenhuma. Aí é que tá. Lembra que eu falei pra vocês que o tipo... Eu vou até voltar o slide só pra vocês não buguem, tá? Opa! Lembra que eu falei que o tipo é determinado por dois tipos de proteínas específicas, né? O tipo sanguíneo, as que estão no plasma e as que estão na membrana. O tipo sanguíneo ABO, a gente já viu as proteínas na membrana, né? Proteína tipo A, tipo B, o AB ou a ausência. Só que olha que interessante, tem as aglutininas, que são os anticorpos. Voltando aqui, o que é um anticorpo, né? Que eu falei, é aquela célula que ela vai ser uma célula de defesa e ela vai neutralizar o que tá, vai formar uma reação que vai neutralizar o que tá de diferente no seu corpo, que não pertencia ao seu corpo, né? E aí é o caso das células sanguíneas. Se tu tem ali hemácias e na membrana das suas hemácias tu tem ali proteínas, né? Proteína do tipo A, você vai ter anticorpos no seu corpo, né? Caso você insira algum sangue que tenha as proteínas do tipo B. Por quê? Porque são coisas estranhas. Então, seu corpo vai ter ali o que a gente chama de aglutinina do tipo anti-B, ou anti-A, né, no caso. Desculpa, buguei. Vai ser anti-B. Então, se você tem o sangue A, então você vai ter ali as aglutininas ou os anticorpos anti-B, porque anti é contra o B. Se eu tenho A, eu não preciso ter o B no meu corpo. Então, se entrar B no meu corpo, produz anticorpos, beleza? Mesma coisa no B. No AB, olha só que interessante, a gente não tem anticorpos, nem anti-A, nem anti-B. Por quê? Porque eu tenho já esses dois tipos. O meu corpo reconhece esses dois tipos como normais no meu corpo, no meu sangue. Então, eu não preciso produzir nada contra nenhum desses dois tipos. Mas no O, como ele não tem nenhum, ele tem os dois tipos, o anti-A e o anti-B. Porque nenhum deles é normal para o sangue, tá? Então, como saber qual sangue eu tenho? Aqui eu estou mostrando para vocês um exame básico que também cai em vestibular. É bem interessante, tá? Como é que esse tipo de exercício cai, esse tipo de teste cai? Ou eles te dão ali um tipo sanguíneo e falam para você encaixar qual quadrinho é daquele tipo sanguíneo, ou eles te dão alguma informação do tipo, tá, eu tenho o tipo A, fiz tal coisa, o que vai acontecer? Então, a gente vai entender agora como interpretar esse exame. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, não precisem ler esse textão, tá? Ele vai estar na aula, isso aqui é só para vocês acharem melhor, mas eu vou falar aqui. O que é feito? É pingado 2 gotinhas de sangue, né? Então, tu vai lá, não é uma chacina, tá, gente? É só uma agulhinha, tá? Bem de boas. Se bem que essas agulhinhas dói, né? Vocês já fizeram teste de diabetes? O negócio dói, né? É chato. Mas aí coloca uma agulhinha no dedo e dá 2 pingadinhas, tá?
E aí você tem duas gotinhas do seu sangue. E aí o que acontece? É pingado em uma das gotinhas o anti-A e é pingado em uma das gotinhas o anti-B. Lembra que eu falei lá que tem a ação dos anticorpos e das células de defesa quando o seu sangue recebe, né? O seu corpo recebe um sangue diferente do seu? O efeito é assim, tem até aí nessa fotinha ilustrada. Se você tem um sangue que não recebeu nenhuma ação, que não aconteceu nada, o sangue fica normal. Mas olha só, a amostra de sangue aglutinada. Quando a gente recebe um sangue que não é compatível com o nosso e tem toda aquela ação de anticorpos que eu te falei, ele fica aglutinado. Ele fica com esse aspecto. Eu vou falar de um jeito mais fácil. Ele fica feinhozinho, meio queimado, tipo sangue seco, sabe? Tipo isso. Assim como tá aí na imagem. Ou seja, ali onde vocês podem ver na primeira linha, a amostra de sangue aglutinada. Beleza? Então, pinguei 2 gotinhas. Então, a Cláudia, a Luciane, a Alessandra e a Milena foram plenas de descobrir o tipo sanguíneo delas. Vamos entender como é que a gente sabe na prática como é que acontece. A Cláudia, ela tava lá bem plena e pingou lá os seus dedinhos. Infelizmente, agora ela está com o dedinho dolorido. E aí, foi pingado na primeira gota um soro anti-A e foi pingado na segunda gota um soro anti-B. Note-se que depois de um tempo, nada aconteceu. Então, a gente tem, assim como ali na linha acima, as duas amostras de sangue não aglutinaram. O que quer dizer, então? Olha só, quer dizer que ela pingou anti-A e não aconteceu nada. Ou seja, se o sangue dela fosse A e eu pinguei anti-A, lembra? Anti-A, aglutinina. E A, aglutinogênio. Anti-A, então quer dizer que eu vou destruir o A, o sangue que tem A. Mas se não destruiu, eu pinguei anti-A e não destruiu nada, quer dizer que não era A. Mas se eu pinguei anti-B e não destruiu nada, quer dizer que também não era B. Então não tinha nem o aglutinogênio A e nem o B. O que é isso? O sangue O, que não possui nenhum aglutinogênio. Por isso ele não aglutinou. Então, ele não possui as proteínas que vão aglutinar. Entendem? Então, o sangue ficou intacto, plene, cestou para ele, porque ele estava ali bem tranquilo. Mas, olha só que chato, porque na outra plataforma eu fiz várias perguntas na aula, porque eu gosto de interagir, eu gosto de falar com vocês, mas eu vou fingir que vocês me responderam, tá? Espero que vocês respondam, eu espero que vocês estejam assistindo e gostando. Mas a pergunta é, de quem eles podem receber? Vou dar um minuto para vocês pensarem enquanto eu vou colocando aqui o meu celular na live para poder ver o comentário de vocês. Pode ser? Então, ó, pensa que é o tipo, ó, de quem que você acha que eles podem receber o sangue, hein? Vamos ver. Vou colocar aqui. Vão falando aí, vão pensando comigo. Vão pensando. A gente sabe que é tipo, ó, a Cláudia, né? Vamos fazer aqui uma consultoria para Cláudia para ver de quem ela pode receber o sangue. Vamos ver. Vou falar para vocês, hein? Vou revelar. Ó, pensa bem. Se eu tenho, tá? Um tipo de sangue, que é o O, que não tem nenhum desses aglutinogênios, nem o A, nem o B, eu não posso receber de ninguém que possua esses aglutinogênios. Então, eu não posso receber de A, de B e nem de AB. Logo, eu só posso receber de quem é tipo O também. Então, se você que é tipo O, se você já sabe seu tipo sanguíneo, já fica esperto. Inclusive, gente, eu nem sei qual é o meu tipo sanguíneo, vocês acreditam? Me esqueci. Minha mãe esqueceu também, meu pai esqueceu também, então, isso aí, né? Vida que segue. Mas é isso, então eles só podem receber de quem é O. Porém, olha só que interessante, esse é o famoso doador universal. Por quê? Ele não tem nenhuma proteína que vai causar uma aglutinação, que é o aglutinogênio. Então, ele é o doador universal. Tipo O é o queridão. Se você é um tipo O, você é um queridão para doação de sangue. Por quê? Você não vai fazer diferença nenhuma, assim, negativa no sangue da pessoa, porque você não tem uma proteína que pode causar uma aglutinação. Então, você pode doar para O, para B e para B. Então, tá tudo certo, entenderam? Então, parabéns, Cláudia. Vá doar sangue, porque se você puder e estiver dentro dos critérios, vá doar sangue, porque você pode salvar vidas. Então, agora a gente vai para Luciane. Luciane, queridona, tá? Olha só, agora que eu vi o Thiago respondeu, ó, isso aí, tá certíssimo.
Então, agora a gente vai falar da Luciane. Luciane, essa querida, também foi lá pingar os seus dedinhos, colocou 2 gotinhas de sangue nessa lâmina, tá? Essa coisinha bonitinha que vocês estão vendo de vidro é uma lâmina de vidro. Inclusive, quem tiver indo fazer biologia, biotecnologia, química e afins, vai conhecer o que é uma lâmina, o que é um microscópio e é muito mágico. Então, beleza. Então, a Luciane foi lá, pingou suas 2 gotinhas de sangue, e aí na primeira, como tudo, né, só para não bugar o nosso cérebro em relação à ordem, é sempre a mesma. Então, primeiro se pingou um anti-A e depois se pingou um anti-B. Beleza. Quando se pingou o anti-A, quer dizer que é anti-A, quer dizer que é contra A. Só que não aconteceu nada. O que quer dizer que ela não tem a proteína A. Mas, porém, todavia, ela pingou o anti-B. E aí, olha só que mágica, aglutinou. Cagou o sangue, pagou a gotinha de sangue na menina. Então, o que aconteceu? Qual é a conclusão que nós temos? Ela não tem A, mas ela tem B. Porque o anti-B agiu. Então, ela é o tipo sanguíneo B. Ela não é O, ela não é AB. Ela é B. Tipo sanguíneo B. Né? Então, vamos só lembrar que ele é caracterizado pelo conjunto de alelos, o isão B e o isão B, ou o isão B e o izinho, né? Então, beleza, porque ela possui aglutinogênio B. Então, a gente sabe já que ela pode receber sempre do O, porque ele é o queridão doador universal, mas ela também pode receber do B, porque, né, é um sangue igual, tipo B. Só que olha só que interessante. Vou perguntar para vocês antes de falar qualquer coisa. Então, vocês acham que... Tá, ela tem a proteína B. Então, vocês acham que uma pessoa que é AB pode doar para ela? Vou ver, agora eu consigo ver a resposta de vocês. Aí eu vou até colocar a outra pergunta junto, que é para quem eles podem doar. O que vocês acham, hein? Eles podem receber sangue, por exemplo, de AB? Não podem receber de AB. Por quê? Porque o AB tem um A junto. E a Luciane não tem a proteína A, ela só tem a proteína B. Então, só pode receber de quem é B ou do O, que é o nosso queridão. Isso aí, Gabriela. Não. Acontece que para quem que eles podem doar? Eles só podem doar para quem é B? Ou vocês acham que eles podem doar para outro tipo de sangue? E isso aí, eles podem doar tanto para B quanto para B. Por quê? Olha só, aqui a ordem dos fatores altera o produto, porque se a gente tem uma pessoa que só tem a proteína B e a gente tá com sangue AB nela, dá ruim, por quê? Porque ela não tem A. Então o corpo não vai reconhecer o A que tem naquele sangue e aí vai dar aquela birosca toda de aglutinar, destruir as células sanguíneas. Mas o contrário pode ser feito sim, porque se eu tenho a proteína B e é ausente a proteína A, só que eu tenho uma pessoa que tem o sangue AB, tudo bem, porque não vai aglutinar. O importante é só não aglutinar, entende? Então, uma pessoa que tem o sangue B pode sim doar para quem é AB e pode doar para quem é B. Só não pode doar para quem é O, lembra? O só pode receber de quem é O, justamente por conta da presença das proteínas, certo? Então, bora lá. Agora estamos aqui com a querida Alessandra e o mesmo, né, a mesma coisa aconteceu. Pingou ali as gotinhas e aí pingou o anti-A e o anti-B. Anti-B não aconteceu nada, mas o anti-A aconteceu. Por quê? Porque ela é tipo A, né? Então o anti-A atacou a proteína A dela, entenderam? Então tranquilo aí. Então é só lembrando que a gente tem aí o gene isão, não, isão A, o isão A izinho. Ai, esses nomes tão estranho, né? Mas isão A ou isão A izinho. Então a gente tem, lembra, né? Se você já tem essa informação de produz a proteína, então vai produzir de qualquer forma. Então, eles podem receber tanto de quem é o tipo A, quanto quem é do tipo O. Porque lembra, né? O O não vai causar nenhuma aglutinação, e beleza? E o tipo A é idêntico a ela, então ela pode receber. Porém, ela não pode receber de quem é B pelo mesmo motivo. Ela não reconhece a proteína B. Beleza? Então, uma pergunta para vocês agora. Para quem que o tipo A pode doar? Vamos ver se vocês estão craques já nessas doações. B, tananã. Ah, inclusive, sabe essas perguntinhas assim? Ah, para quem pode doar? É uma coisa que pode vir a cair também. Essas perguntas de que eles te dão, tipo, uma situação ali que fulano foi doar sangue e ele era do tipo tal, se ele pode ou não doar, receber, enfim, o tipo sanguíneo, tá?
Mas, então, ó, o tipo A pode doar para quem é do tipo A, né? Porque é igual. E pode doar para quem é do tipo AB, porque, né? Lembra que a ausência da outra proteína independe, tá? É só não aglutinar. Isso aí, Gabriel. Então, quem é essa pessoa aqui? Agora eu tenho um avisozinho do aplicativo do stream bem em cima, então eu não sei qual é o nome dessa pessoa, então eu vou chamar de... não sei. De Pepino. Então, o Pepino é essa pessoa aí, tá? Que não é um nome exótico. O Pepino tá lá, que eu não sei, porque tá tapando, então eu não sei, tá, gente? Mas o Pepino tá lá e ele colocou bem pleno, né? 2 gotinhas lá na lâmina e foi lá fazer o exame. O Pepino estava lá lindo, esperando os resultados e depois de um tempo, viu que aglutinou as 2 gotinhas, com o anti-A e com o anti-B. Então, olha só, esse é o tipo mais tranquilo de saber. Se aglutinou os dois, ele tem as 2 proteínas. Não é O, porque O não tem. Não é A, porque A só tem A. Não é B, porque B só tem B. Então é AB. Esses queridões são os receptores universais, os sortudos, porque eles podem receber de todos os tipos. Podem receber tanto do sangue que não tem esses aglutinogênios, que é o O, quanto de todos os outros, porque não vai causar uma aglutinação no corpo deles, entende? Então eles são os receptores universais. Porém, olha só que triste. A B só pode doar para B. E deixa eu ver, Pepino vulgo Milena. Eu não sei quem é Milena. Milena, você é um pepino, pelo que o Thiago está falando. Ok. Não sei quem é você. Me desculpe se Pepino não era para falar, se é um apelido ruim. Se for um apelido ruim, Thiago, para de chamar ela de Pepino, ok? Mas enfim, é isso. Então, a gente tem aí os receptores universais, que são AB, né? O tipo sanguíneo AB. Porém, eles só podem doar para quem é AB. Porque, lembra, né? Se eles forem doar para uma pessoa do tipo sanguíneo A, tem o fator B, vai dar ruim. Se eles forem doar para uma pessoa do tipo B, tem o fator A, vai dar ruim. Se eles forem doar para o O, vixe, vai dar ruim em dobro, né? Porque o O já tem tipo o anti-A e o anti-B. Então, imagina, vai ser a festa da aglutinação do sangue e o negócio vai dar ruim, né? Então, tem que doar só para quem é AB. Então, agora vamos, né, ver aí um pouquinho mais de como é que a gente pode usar a matemática a nosso favor. E também como é que cai nos vestibulares. Vou tomar uma gole de água, porque, meu Deus, vou morrer desidratada aqui. Bora lá. Então, olha a primeira situação, tá? Imagine que um homem do tipo sanguíneo O, veja bem, a gente sabe que o tipo sanguíneo dele é O. E o O é o único tipo sanguíneo que tem, né, não o O só, o O e o AB. São os únicos tipos sanguíneos que a gente já sabe exatamente qual o genótipo. Porque não tem aquelas funções todas de dominância ou recessividade. O é sempre a homozigose recessiva, Izinho, e a B é sempre a codominância, presença de A e B. Então a gente conhece os genótipos, tá? Então imagine que um homem do tipo O casou-se com uma mulher do tipo AB. Qual é a probabilidade de esse cruzamento gerar descendentes do tipo O? Veja bem, então a gente tem aqui o homem, Izinho, porque, né, a gente já sabe, e a mulher, Izão A, Izão B. Mas a gente não sabe qual que é o tipo sanguíneo que vai nascer o bebê, tá? No caso, a gente não sabe qual é o tipo sanguíneo do bebê, porque o bebê não nasceu ainda. A gente quer saber a probabilidade do tipo sanguíneo dele, tá? Então, olha só que bonitinho. Lembra do nosso quadro de Punnett? Ele está aqui de novo. Eu acho que existe como você fazer distributiva também. Eu posso mostrar para vocês em monitoria, depois vocês me procurarem. Mas eu acho que o Punnett, ele é interessante, né? Esse quadrinho, esse joguinho da velha é interessante porque é mais ilustrativo. Então, pensa, a gente tá lá no Enem, num nervoso do caramba, com nossa barrinha de cereal, nosso lanche, nosso chocolate, nosso refrigerante, quando a gente pode comprar, né? Tem o privilégio de comprar essas coisas. E aí leva lá o kit marmita, que eu levei um kit marmita, tá, gente? Pra não ficar com fome. E aí seu cérebro já tá assim, né? Então, quanto mais a gente puder ilustrar, melhor, né? Então, como a gente constrói esse quadro de Punnett? A gente distribui os alelos certinho de um lado. Então, em cima vocês estão vendo que tá a mãe. E aqui do lado, né, tá o pai. Então, a gente distribui e aí a gente vai juntando um com o outro. Então, primeiro quadrinho, junta o Izinho com IA. Segundo quadrinho, Izinho com IB. Vou dar para vocês uns segundinhos para vocês só juntarem para mim, tá? Que daí a gente já vê o que quer dizer cada coisa. Então, lembrem só que a gente quer saber a probabilidade daquele baby ali ser do tipo O, tá? Vamos fazendo aí no caderninho de vocês.
Só juntar um com o outro, tá? E lembrem que nesse quadro, enquanto vocês estão juntando, nesse quadro a gente não tá vendo qual vai ser o tipo sanguíneo exatamente, a gente tá vendo probabilidade. No quadro de Punnett a gente vê isso, tá? A gente não vê só quando é um caso de que todos elas são iguais e todos os conjuntos de elas vão ser iguais. Tipo, se todo mundo fosse zinho, só ia ter uma probabilidade, né? E beleza, mas como agora tá misturado, então a gente vai ver probabilidade. Então, passando pro lado, esse é o resultado. A gente tem aqui, quando a gente junta o isão A com o izinho, a gente tem o isão A, izinho. Quando a gente junta de novo o isão A com o izinho, mesma coisa. O isão A, o isão B com o izinho, a gente tem o isão B izinho, mesma coisa. Ou seja, a gente tem aqui, duas vezes a gente tem um genótipo que indica um tipo sanguíneo A e duas vezes um genótipo que indica o tipo sanguíneo B. Mas eu tenho 4 probabilidades. Logo, a gente tem 50% da chance de ser A e 50% da chance de ser B. Qual é a probabilidade de ser O? 0%. A gente não tem uma probabilidade de nascer um filho, né? Se for realmente desse pai e dessa mãe, não tem a probabilidade de nascer um filho O. Entenderam? Mas agora, olha só, agora a situação ficou treta. Por quê? Agora a gente vai fazer o teste de DNA do ratinho. Eu não sei se vocês conhecem, né? O ratinho ali, ó, uma coisa maravilhosa esse teste, assim, da TV brasileira, enfim, ó, perfeito. Ou melhor, é tipo um caso de família, tudo isso. Agora treta, tá? Esse exercício. Treta de família. A gente tem aqui uma mulher com sangue do tipo AB, que deu à luz a uma criança com tipo B. Só que aí 2 homens reivindicaram a paternidade. Um deles tinha o tipo sanguíneo A e um tinha o tipo sanguíneo B. Eles queriam saber quem era o pai. Tipo, o do tipo A ou do tipo B, tá? E aí, a gente quer saber, considerando os dados que nos deram, que é que a mãe, tá? A mulher, ela é tipo sanguíneo AB, e a gente sabe que a criança é o tipo sanguíneo B, então a gente tem esses 2 dados. Vamos explorar essas possibilidades aqui, ok? Então, a gente tem o possível pai 1 e a gente tem o possível pai 2, pode ser? O possível pai 1 a gente sabe que é do tipo A, e o possível pai 2 a gente sabe que é do tipo B. Então, vamos aí desvendar este mistério de quem é o pai dessa criança. Ou não vamos desvendar nada. Saberemos agora. Não vou ler essas alternativas ainda para a gente poder fazer o quadro de Punnett. Então, sempre, os dados que você já tem é da mãe, tá? Então, você já tem o dado da mãe, que é isão A, isão B, isão A, isão B. Não coloquei ali só porque, né, vocês já sabem. Deixa eu só dar uma dica para vocês. Quando tem esse underline, essa linha embaixo, quer dizer assim, você não tem conhecimento, né, de qual é o próximo, alelo. Se é, por exemplo, a gente sabe ali que o pai é tipo isão B. O tipo isão B, não, desculpa, é tipo B. Aí a gente coloca ali que ele tem um isão B. Só que a gente não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto. O exercício não está nos dizendo isso. Então, tu pode colocar um traço, tá? E depois vocês vão ver que esse traço, né? Então, vocês copiam um traço como se vocês estivessem fazendo um quadro de Punnett normal. Então, se você vai cruzar lá o isão A com um traço, você coloca o isão A traço, entendeu? Não vai fazer diferença, vocês vão ver depois, é só interpretar. Então, se a gente não tem esse conhecimento se eles são homozigotos ou heterozigotos, porque lembra que a gente viu que sangue A e sangue B pode ser qualquer coisa. Então, vocês colocam um traço. O resultado desses 2 quadros de Punnett, olha só que interessante. Eu vou tirar da tela cheia, só para eu ver exatamente o que está aqui. Mas vocês estão vendo bem? Olha só. Quando a gente tem o tipo, um possível pai 1, a gente tem o tipo sanguíneo A. Lembra que a gente não sabe se é homozigoto ou heterozigoto. Então, a gente coloca um underline. Se a gente faz ali as probabilidades de se nascer uma criança, porque lembra que a gente sabe que a criança é B, mas vamos supor que a criança não tivesse nascido ainda e a gente quer saber as probabilidades dele ter realmente um filho do tipo B. Olha só que interessante. A gente tem o isão A, o isão A. Aqui a gente tem homozigose, então a gente tem o tipo A gente tem o tipo AB, então poderia nascer uma criança do tipo AB. Aí, olha só que interessante. Aqui a gente tem o isão A que veio da mãe e a gente tem o traço. Mas vocês concordam comigo que aqui, se tivesse um... Lembra que o pai é tipo A, tá? Então, se tivesse um isão A, aqui ia ser A também, né? Se tivesse um izinho, aqui também ia ser A também. Então, a criança ia ser tipo A. Mas olha só que bizarro nesse caso.
Se a gente tem aqui o isão B, que veio da mãe, e a gente tem um traço do pai. Se for isinho o traço do pai, beleza. A criança vai ser tipo B. Então, a gente pode falar que o possível pai pode até ser pai dessa criança, porque ela vai nascer tipo B. Mas e se aqui fosse um isão A? Aqui a gente não teria uma criança do tipo B, a gente teria uma criança do tipo AB, tá? E olha só que bizarro, é exatamente a mesma coisa que acontece aqui nessa situação do possível pai 2. Então, olha só, a alternativa A diz que somente o indivíduo com sangue B pode ser o pai da criança. A gente não sabe. Porque olha só, aqui o pai do tipo B, se ele for homozigoto, se ele tiver nos dois casos isão B e isão B, aqui vai nascer criança sempre. Pode nascer uma criança do tipo B, beleza, mas vai poder também nascer uma criança do tipo AB. E aqui também, então a gente não sabe. Agora, somente o indivíduo com sangue A pode ser o pai da criança? Também não. Então, a alternativa certa é, devido à incerteza acerca do genótipo de cada homem, qualquer um poderia ser o pai da criança. Sim, se aqui tivesse o izinho, por exemplo, a gente poderia falar que o possível pai do tipo 1 também poderia ser o pai da criança, porque, né, se já tem aqui o genótipo o alelo isão B que veio da mãe, então, né, a gente poderia falar. Nenhum dos indivíduos poderia ser pai da criança? Negativo, né? Inclusive, o possível pai B, se você for ver, o possível pai B, o possível pai 2, se vocês forem ver, né, que é o do tipo B, ele tem mais chance de ser o pai. Whatever, tá, gente? Isso daí não tem nada a ver, porque são chances. E o indivíduo com sangue A pode ser o pai da criança somente se possuir um genótipo homozigoto, do tipo A. Pelo contrário, né? Porque se ele tiver aqui homozigose, isão A, isão A, aqui a gente vai ter, por exemplo, o filho, que vai ser esse isão B aqui, vai estar junto com o isão A. Então a gente só vai ter probabilidade de nascer ou AB ou A, entendeu? Então não é esse o caso. Vocês conseguiram entender? É meio confuso, não, mas é meio bagunçado, né? Mas a gente pode ter, só resumindo, na situação do possível pai número 1, que é do tipo A, é possível que ele seja o pai, mas caso ele seja heterozigoto. Só que o possível pai do tipo 2 é possível ele ser o pai caso ele seja heterozigoto, ou seja, isão B, ou também se ele for heterozigoto. Eu falei heterozigoto ali? É homozigoto ou heterozigoto, tá? Então ele pode ser o pai. Mas como é chances, a gente não julga por chances, tá, gente? Ah, não, mas aquele pai tem um olho mais parecido com a criança, então ele é o pai. Não sei o que, não é assim que funciona, né? A gente tá falando de chances, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o fator RH. Por quê? Porque a gente já falou do tipo sanguíneo A, B, O e AB. Mas a gente não falou de fator positivo ou negativo. Deixa eu colocar aqui na apresentação de tela. Então a gente vai entender o que é aquela coisa toda de positivo e negativo, tá? Quando a gente fala de fator RH, a gente está falando de anticorpos. Então, a presença ou ausência de um certo tipo de anticorpos, ele vai determinar se a pessoa é do tipo sanguíneo positivo ou negativo. Então, sabe lá o Core Landsteiner, que a gente viu lá que, junto com o seu grupo de pesquisa, né, conseguiu identificar o sistema BO? Ele também foi quem descobriu, né, eles foram quem descobriram o fator RH também. Então, olha só, né? Ele foi um pesquisador importante nessa área, assim. O nome RH, ele vem do gênero de macaco, né? O Rhesus, que a gente já vai ver o porquê desse macaco ser tão importante, tá? Então, o que o Core, ele fez, qual foi o experimento que ele fez que chegou nessa conclusão? Né? Ele pegava, né, e ele colocava o sangue do macaco no coelho. Ele via que depois de um tempo, ele colocava, fazia transfusão de volta e aí o sangue do macaco aglutinava. Então, tinha alguma coisa no sangue do macaco que causava aglutinação, tá? Então, causava a destruição daquelas células sanguíneas. Daí ele pensou, que bizarro. Daí fez isso com seres humanos também. Então, ele descobriu que além daqueles fatores A, B, O e AB, até porque uma das perguntas que motivaram esse estudo foi porque mesmo quando tinha troca de sangue entre pessoas com o mesmo tipo sanguíneo ABO, ou seja, A com A, às vezes dava ruim. Não se entendia por quê, né? Que curioso, do mesmo tipo sanguíneo que eu, o exame não foi feito de forma errada, então, o que está acontecendo aí? E aí, então, foi uma das perguntas que motivou. E aí depois ele descobriu que além desses fatores, né, que são esses aglutinogênios, existe um outro fator, né, uma presença de anticorpos que vão causar aglutinação, que também faz com que o sangue tenha uma característica específica, tá? Então, aqui a gente tem dois tipos de fenótipo, não quatro como a gente viu na BO. A gente tem o RH positivo e o RH negativo.
Aqui a gente também tem uma relação, tá, de dominância. Então, se a gente tem o Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, e aqui a gente só tá falando, né, de um alelo responsável, que é o R, né? A gente tem um tipo de alelo. Então, a gente tem aí, ou em homozigose dominante, ou em heterozigose, a gente tem o fator RH positivo, tá? Então, quando a gente tem só a homozigose recessiva, Rzinho, Rzinho, a gente tem o RH negativo. Então, o que isso implica, tá? Só para vocês verem que interessante, né? Lembra que eu falei que foi em 1901 o ABO, e olha só, em 1940 o RH, então demorou um tempo para ser descrito, né? Então, o que isso implica? Que mesmo você conhecendo o seu sangue no sistema BO, o tipo sanguíneo, ainda há como existir a incompatibilidade sanguínea e o sangue que você recebeu ser rejeitado. Gente, é muito importante saber isso, principalmente, né, se você vai doar sangue ou se você precisa receber sangue. Não é uma coisa, né, eu tô falando assim, mas inclusive eu tenho que melhorar isso, preciso descobrir meu tipo sanguíneo, logo fazer tipagem, porque não dá pra descobrir só na hora que você vai precisar, né, e tiver numa emergência, espero que ninguém precise, né, mas, enfim. Então, mesmo assim, ainda tem a incompatibilidade sanguínea. Então, a partir dessa descoberta, os indivíduos foram classificados como positivo ou negativo de acordo com a existência ou não do fator RH, tá? Então, nem todas as pessoas vão possuir o antígeno, ou seja, essa estrutura que vai causar, que vai ativar as ações dos anticorpos para aglutinar o sangue, nem todo mundo. Então, para saber isso, é você pingar ali uma solução de RH e ver se aglutinou, você não tinha, se não aglutinou, você tinha, ok? E aí, uma coisa muito interessante que aparece nos vestibulares, eu acredito que relacionado a fator RH, esse seja o assunto mais importante. Não foquem nos textos agora. Eu procurei pegar exatamente como estava na fonte, que eu gosto muito dessa fonte, Drauzio Varela, inclusive vontade de abraçar, né, minha filha, porque eu tô com uma vontade de abraçar as pessoas. Quando acabar a quarentena, eu vou abraçar todas as pessoas desse mundo. Apareceu na minha frente, eu vou abraçar. Então, a eritoblastose fetal é muito importante porque ela é queridinha, que eu falo dos vestibulares. Ela costuma aparecer, né, bastante, assim, bastante, né, em comparação à quantidade de vezes que aparece esse tipo de assunto. E é uma doença que ela é uma doença hemolítica, quer dizer que é uma doença lá que vai causar lise de células sanguíneas, que é causada pela incompatibilidade sanguínea. Só que ela é uma doença que é causada através da interação entre a mãe e o bebê. Então, o que acontece? Tá? Tu tem ali uma gestação. E aí, quando houver a incompatibilidade sanguínea, essa doença ela pode acontecer. Se tu tem um feto que ele é RH positivo, e aí tu tem uma mãe que é RH negativo, o que tu tem ali? Tu tem tipos sanguíneos diferentes. Claro que o bebê, ele tá protegido ali, né? Então, tu tem ali uma barreira, né? Então, tem ali a passagem só de plasma, parte líquida, mas não dessas células, as hemácias. Só que algumas coisas podem acontecer e fazer a passagem sim do feto para a mãe. Então, algum problema nessa barreira, ou até mesmo durante o parto. O que acontece? A mãe não tinha o fator RH, mas o filho tinha, mãe negativa, o filho positivo. Só que aí, por algum problema na gestação ou no parto, enfim, a mãe teve contato com as células do filho. O bebê saiu, tranquilo, tá? Só que olha só, quando a gente tem contato com uma coisa estranha, lembra que eu falei que a gente produz anticorpos? E uma coisa interessante também é que alguns anticorpos são produzidos e eles têm uma memória. Então quer dizer que eles vão ficar ali no seu corpo e eles vão reconhecer de forma bem mais rápida e bem mais agressiva quando você tiver um segundo contato. Inclusive, existem, que é uma coisa mais ampla que a gente veria em imuno ali, mas tem imunoglobinas que conseguem ultrapassar até essa barreira, tá? Placentária. Então, olha que interessante. A mãe tá lá com esses anticorpos, plena, o filho tá crescendo ali e ela tem um outro filho, engravida de novo. Só que ela engravidou e de novo o filho é positivo. Mas agora ela já tem os anticorpos. E ela tem essas imunoglobulinas que conseguem ultrapassar a barreira placentária. O que vai acontecer? A mãe e esses anticorpos que estão presentes no sangue da mãe vão atacar o sangue do filho. Então, se ela tiver o segundo contato, ou seja, se ela tiver um filho na gestação que for também positivo, pela segunda vez ela vai estar muito mais sensibilizada. Então, vai atacar. É a tendência do corpo, né? Não é ela tá pensando em atacar. São as células do corpo ali que formaram uma memória, que viram que aquilo não era normal, que não era para estar no corpo dela, e vão atacar. Então, elas vão causar a lise ali das células sanguíneas da criança. Então,
vão existir vários problemas, como, por exemplo, a oxigenação dos tecidos, sistema nervoso. Então, é uma doença que, inclusive, pode levar o bebê à morte, tá? Então, o que acontece, tá? Existem alguns exames que são feitos para a mãe, né? E na gestação, pré-natais também, para ver qual é o tipo sanguíneo do filho, caso ele tenha esse tipo sanguíneo. Existem algumas coisas, né? Alguns anticorpos que podem ser tomados para evitar esse tipo de coisa, né? Em cada gestação, um tempo antes também da gestação, para evitar esse tipo de coisa. Mas a eritroblastose fetal, então, é uma doença que aparece bastante nos vestibulares. E ela, lembre-se sempre que a eritroblastose fetal, ela não vai se manifestar no primeiro momento, mas sim no segundo contágio. Porque no primeiro momento, o bebê já vai ter saído. Foi durante o parto ali que a mãe foi sensibilizada ou em algum problema assim. Só que na segunda vez a mãe já vai ter essas células de defesa, tá? Deixa eu ver só que horas são aqui. Vixe Maria. A gente vai acabar aqui, mas qualquer coisa na próxima aula a gente só termina, tá? O sistema MN, mas é bem tranquilo. Então eu vou encerrar com essa tabela que parece bizarra de grande, mas tranquilo, gente. Pensem que vocês não precisam decorar tipo sanguíneo, vocês não precisam decorar o que é cada coisa. Decorar não é aprender, tá? O que vocês precisam é entender que se eu tenho um tipo sanguíneo, é uma ação de causa e consequência. Se eu tenho a presença de uma proteína no meu sangue, na membrana do meu sangue, eu também vou ter a presença de anticorpos contra o outro tipo de proteína que não pertence ao meu corpo. Isso é com qualquer coisa. Por isso que se entrar algum patógeno, alguma coisa no seu corpo, a tendência é a gente tentar combater, tá? Então, se a gente tem um tipo sanguíneo A, por exemplo, a gente só tem a proteína A. Então, a gente não pode receber nada do B, por exemplo. Positivo e negativo é a mesma coisa. Se eu tenho esse fator RH, eu posso doar para quem tem, tá? E aí, que tem o fator RH. E que se eu não tenho o fator RH, eu também posso doar, né, para quem tem, porque tanto faz se eu não tenho, mas eu não posso receber, entende? Então é sempre a mesma coisa, é sempre entender melhor isso. Então agora a gente é só combinar. Vocês podem fazer esse joguinho em casa, combinar o tipo sanguíneo ABO com a presença ou ausência do fator RH, ok? Para vocês verem como é que vai ser, mas é bem tranquilo esse tipo de coisa. Algumas coisas é só você primeiro, uma dica que eu dou, primeiro faz tudo ABO. Então você coloca lá A, positivo e negativo. Pode doar e pode receber. Preenche todos os ABOs e depois você só faz joguinho com positivo e negativo. Se é positivo, eu posso doar para quem é positivo e acabou. Não posso doar para quem não tem. Se é negativo, eu posso doar para os dois porque não faz diferença. Mas, se eu sou positiva, eu posso receber dos dois porque não vai fazer diferença. Entendeu? Então é basicamente isso, tá? Então, aqui tem um desafio, eu vou mandar os slides para vocês, tá? Que é basicamente para falar um pouco sobre a eritroblastose fetal. Eu queria que vocês fizessem, caso possível. Eu sei que a realidade de todo mundo é muito diferente, né? E não é porque estamos em casa que a gente pode fazer tudo. Inclusive, fiquem tranquilos se vocês não estiverem produzindo, às vezes, se vocês não estiverem conseguindo entender, se concentrar, estudar. A gente está passando por um momento muito difícil e eu não posso colocar e falar a gente está passando por um momento difícil, porque eu sei que cada um tem uma realidade diferente e uma dificuldade diferente. Mas sintam-se acolhidos por mim. Eu tô fazendo tudo que eu posso, tá? Pra poder ajudar vocês. Eu tô aqui no WhatsApp. Acho que você já tem meu contato, né? Mas enfim, tô lá no grupão também. Sou monitora, tá? Então, qualquer coisa eu tô aqui pra ajudar. Vai ser uma situação muito chata, está sendo uma situação muito chata com tudo que está acontecendo no nosso país, mas eu espero que a gente possa segurar um na mão do outro, tá? E respeitar as diferenças, respeitar os momentos das pessoas, não se pressionem, mas tentem, tá? Porque não deixem que isso passe sem que você tenha pelo menos percebido que você tentou, sabe? Não vamos abandonar tudo isso. Vamos tentar, tá? Então tem aqui um desafio tranquilinho. Eu juro que é tranquilo, tá? Mas é desafio, por isso que eu coloquei desafio, entenderam, né? Dou uma bala pra vocês quando a gente se encontrar, porque daí a gente vai se encontrar pra dar um abraço pra vocês quando não tiver mais Covid, pra dar uma bala e um parabéns pra vocês entrarem no vestibular. Então façam o desafio. E na próxima aula a gente vai falar sobre herança ligada ao sexo e mutações cromossômicas. E a gente termina o sistema MN, né? Vocês estão exaustos. E aí a gente termina o sistema MN, que é bem rápido, mas eu não quero atrapalhar o outro professor. E aí, nas próximas duas aulas, né? Não sei se mais alguma, mas enfim, nas próximas duas, por enquanto que é o que está decidido, estaremos juntinhos, eu e vocês. Espero que na plataforma onde a gente possa conversar. E é isso. Muito obrigada. E tchau, tchau. Deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa me chame.